Boa tarde, irmãos. Hoje vamos iniciar a nossa formação de pregação. É mais um bate-papo, é mais uma tira de dúvida. Eu tenho certeza que muitos aqui já são pregadores, muitos do nosso grupo já estão pregando e muitos já têm conhecimento. Então, eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento e vocês vão me ajudando conforme o momento. Então, para que eu comece, eu quero passar aqui uma introdução, uma pequena introdução do que serão os momentos e sobre o chamado nosso, o chamado a ser pregador. Então que possamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E que Nossa Senhora possa passar à frente e nos cobrir com o teu manto sagrado. E que tudo seja feito pelo nome de Jesus e que Deus nos acompanhe nesse momento, mandando o seu Espírito Santo. Qual que é o meu chamado? Como que eu sou chamado a pregar? Onde que fui chamado? Vem falar em Marcos 16:15. Desse exato momento, e disse-lhes: Ide pelo todo o mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis o sinal que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente e beberem veneno, mortal não lhes fará mal algum, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Nesse momento, Marcos estava relatando que Jesus falava para eles. Jesus falava exatamente isso, que eles eram chamados a anunciar boas novas. Nesse momento ele enviou os seus discípulos e esses então começaram a anunciar boa nova, trazendo novos cristãos. Então cabe a nós pregadores, aqueles que são chamados a pregação, e todos cristãos na verdade é chamado a pregar. Então cabe a nós a trazer novas pessoas para a igreja, a levar Jesus Cristo, porque através da boa nova, através do nosso testemunho, tanto pessoal como físico, como também nas palavras, que as pessoas vão acreditar e vão dar ênfase a Deus e se converter. É através de nós que iremos batizar novos cristãos e assim fazer um mundo melhor. Aí vem depois de 1 Coríntios. 1 Coríntios vem falar assim, Paulo: Eu, porém, não tenho usado nenhuma desses direitos, e não vos escrevo essas coisas para reclamar. Antes morrer que, esse meu título de glória, o evangelho não é para mim. Esse motivo de glória ninguém me tirará, pois anunciar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade que se impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu fizesse por iniciativa minha, teria direito a uma recompensa, mas se eu faço por posição, trata-se de uma incumbência a mim confiada. Então qual é a minha recompensa? Ela está no fato de eu anunciar o evangelho gratuitamente, sem fazer o uso do direito que o evangelho me confere. Então vamos entender essa parte também. Paulo vem falar que ele foi chamado a essa glória, de anunciar o evangelho, e que ele não deve cobrar nada por isso. Então a verdade é que nós devemos, assim como recebemos gratuitamente o amor de Deus sem ele nos cobrar nada, a gente devemos passar também o amor de Deus para as outras pessoas através da pregação sem nenhum custo. Mas acontece que muitas vezes a gente vai ser chamado para pregar fora da cidade, fora dos estados. Nesse caso, se não tiver como, tivermos condição para isso e aquilo, o grupo vai haver um momento que vai passar: olha, eu te ajudo com o custo da condução. Nesse caso, estamos levando a palavra gratuitamente, só cobrando aquele custo de condução. Se tivermos poder aquisitivo para também ir de graça, cara, ótimo. Isso é levar o evangelho de Deus para as pessoas. Então, entendemos isso. Jesus chamou nós e nos colocou, como Paulo diz, isso foi uma imposição para nós, que possamos pregar o evangelho. Aquele então que é convertido, que acredita em Deus, ele é incumbido por essa graça, esse chamado de passar o evangelho a novas criaturas. E como que eu sou pregador? O que eu preciso para ser um pregador? É simples. Primeira coisa que precisa para ser pregador, talvez é o quesito maior, é ter um encontro pessoal com Jesus. Se você já teve um encontro pessoal com Jesus, como eu tive, como vários outros pregadores teve, a gente vai ter aonde levar a palavra de Deus. Nós vamos ser preenchidos pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Então a primeira coisa que precisamos é ter um encontro pessoal com Jesus. Se ainda não teve, irmão, tá na hora ainda. Faz uma oração, pede, clama, e você vai ter um encontro pessoal com Jesus. E para isso, depois que nós temos um encontro pessoal com Jesus, o que a gente precisa viver para ser pregador? Primeiro, a vida de oração. Nossa vida de oração tem que ser contínua, nossa vida de oração tem que ser aprofundada, profundamente mesmo no poder de Deus. E segundo, é viver os sacramentos de formas corretas. Missa,
confissão, Eucaristia, vivermos mesmo os sacramentos, aqueles que ser batizado, primeira comunhão, crisma, quem não tem crisma, correr atrás da crisma, isso tudo nos traz a ser pregador. E conforme tudo o sacramento for adaptado, seremos cada vez mais próximos do Espírito Santo, aquele que nos guia na pregação. E então, chegando a esses relatos, essas partes, vamos já entrar um pouquinho mais também. Cada pregador tem um modo diferente, então vamos entender isso. Poxa, Ramon, mas eu sou mais tímido, isso, aquilo. Cara, Deus é tão perfeito que ele pegou Moisés, que era gago, e fez ele libertar seu povo. Você acha que Moisés chegou lá mesmo gago e só falou assim, vamos? Não, ele pregou o evangelho também para o povo dele, para que o povo dele acreditasse que ele era um escolhido de Deus, e assim ele conduzisse o povo para o deserto por mais de anos, durante vários anos, e aquele povo foi acreditando nele. Por quê? Porque ele era o escolhido de Deus. Então vamos entender essa parte. Cada escolhido de Deus tem uma forma. Ah, o Ramon é mais extrovertido, o Ramon é mais brincalhão, ou o Fábio é muito brincalhão, ou outro. Cada um vai ter uma forma de ser escolhido. Tem pessoas mais tímidas, tem pessoas mais extrovertidas, tem pessoas mais sérias. Pregadores são várias formas. Se você for olhar, cada pregador que você conhecer prega de uma forma diferente. Então, vamos pensar isso. Ah, Ramon, mas eu sou muito tímido. Cara, Deus te escolheu tímido para que você levantasse os tímidos para Deus. E por isso que Deus ele quer chegar em todo mundo, quer chegar em todo o povo. Pedro, ele pregava com muito amor. Pedro vinha, pregava com amor. Paulo já não. Paulo era aquele cara que chegava direto, só com exortação, que ou você muda, ou você... Meio que ele falava assim, ou você muda, você vai pro inferno, irmão. E Pedro não, Pedro já falava com amor, com carinho. João falava também com muito amor, com carinho. E cada pregador tem seu jeito. Segunda parte não pregamos nossa opinião. Em momento nenhum vamos pregar nossa opinião. O que quer dizer isso? Eu não vou lá falar assim que o Ramon acha. Isso não convém à pregação. Eu não vou chegar lá e falar assim, eu acho que a igreja é assim. Não, nós pregamos o que a Sagrada Igreja nos diz. Então, para pregar o que a Sagrada Igreja nos diz, a gente precisa conhecer a tradição da igreja, a Bíblia e também o magistério, que são as cartas de exortação, os documentos da igreja. Então não podemos pregar o que nós achamos. No mundo, por exemplo, como o de hoje, que tem vários aspectos sobre homossexualismo, sobre bebida, isso e aquilo. Cara, o pregador ele não pode chegar lá e falar assim, olha, eu acho que a gente está sendo muito radical, às vezes falar que ele está pecando. Não, cara, a gente precisa falar assim, olha, a igreja abraça sim o homossexualismo e não abraça o pecado. Não podemos expressar nossa opinião de forma às vezes precisamos expressar o que a igreja acha. Então assim, se você for chamado para pregar alguma coisa hoje, que o mundo está em muito debate, muita discussão, leia o magistério, leia a escritura, leia o catecismo, leia a Bíblia, para você não ser herege. O pregador é aquele cara que não é herege, o pregador não pode levar heresia para as pessoas. Outra parte agora você precisa se adaptar ao local. Como eu falei, cada pregador é diferente, mas o se adaptar ao local é do pregador isso. Como assim? Se eu for pregar para jovem, eu vou ter que ter palavras jovens, eu vou ter que me adaptar ao local jovem. Se eu for pregar para pessoas mais velhas, eu vou ter que me adaptar àquilo lá. E se eu for pregar para casais, eu vou me adaptar a como pregar para casais. Então assim, se eu vou pregar só para homens, eu vou ter que falar com linguagem só para homens. Se eu vou pregar só para mulheres, que pode acontecer também, eu vou falar só sobre mulheres. Então a gente tem que se adaptar ao local. Por que eu estou falando que nós devemos nos adaptar ao local? Porque vem falar assim, Inácio de Loyola falava muito bem, rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Porque, cara, a pregação é 99% nós. 99% sou eu que preparo minha pregação. E apenas 1% é o Espírito Santo. Na Carta de Exortação de 2012 do Papa Francisco, Alegrai do Evangelho, falava assim, a preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar um tempo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. Porque o Espírito Santo, a nos confiado,
ele é um Espírito Santo ativo e não passivo. O que quer dizer Espírito Santo ativo e não passivo? Quer dizer que o Espírito Santo ele só vai conduzir aquele momento, o Espírito Santo só vai agir se nós fizermos a nossa parte. Então por esse momento, por isso que eu falo assim, nós precisamos estudar, a gente precisa fazer um momento, a gente precisa preparar conforme for falar para o público, a gente precisa estudar o magistério, tudo isso. Quando a gente tiver conteúdo, o Espírito Santo vai usar todo o nosso conteúdo e vai aplicar naquele grupo. Vai aplicar naquela retiro, vai aplicar naquele momento que a gente for pregar. Até aquela pregação um com um mesmo, aquela pregação que eu estou pregando somente para uma pessoa. Aquele momento é ativo. O que eu tiver de estudo, eu vou conseguir passar para aquela pessoa. Se eu ler a Bíblia todo dia, eu vou conseguir passar novas coisas para a pessoa. Se eu ler o magistério, eu vou passar o que a igreja realmente prega para as pessoas. Se eu não faço nada disso, cara, lamento, o Espírito Santo não vai te usar. O Espírito Santo ele é ativo nesse momento. O Espírito Santo vai usar o que temos de conteúdo e não o que ele sabe. Poderia sim o Espírito Santo vir falar palavras que a gente nem conhece? Poderia, mas o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo quer usar de nós, porque Deus quer ver a nossa capacidade, a nossa busca para converter novas pessoas. Se você não busca, irmão, infelizmente não iremos levar novas coisas para as pessoas. E como que fazemos a busca? Como fazemos essa preparação? Primeiro ponto, pregação. A pregação nossa precisa ter um roteiro. O primeiro tema nosso, que eu vou passar logo em seguida o vídeo, um pouquinho mais tarde vou passar um vídeo, é sobre a pregação, sobre roteirização. Por que roteiro? Porque precisamos entender que o roteiro é importante. Pregadores mais antigos, como Moisés Rocha, Frei Gils, você não vai ver em momento nenhum um papelzinho na mão deles, não. Mas eles provavelmente fizeram uma preparação. Eles fizeram roteiro, eles fizeram toda a preparação. Mas como eles são pessoas mais antigas, mais experientes, com anos de pregação, eles não precisam ter aquele papelzinho, aquela colinha na mão, porque eles já sabem o que eles vão falar, eles sabem, tem estudo, tem tudo isso. Cara, pregador iniciante. Até eu mesmo, que tenho 3 anos de ministério de pregação, mas eu ainda continuo usando o roteiro. Por quê? Porque algum momento eu preciso recorrer ao roteiro. Até para esse momento mesmo eu tô com o meu roteiro aqui na mão. Então alguma hora ou outra você me olhou, viu olhando ali. Por quê? Porque eu preciso ter roteiro. Alguns momentos eu vou esquecer aquele momento, então eu tenho onde recorrer. Então é importante ter roteiro na mão. O pregador precisa disso. E o roteiro é passado por várias formas que eu vou aplicar no próximo vídeo. Outra parte é a pregação de roteirização. Vamos falar assim, o grupos, existe diferença de pregar para um grupo, de pregar num retiro e pregar para os servos. Por quê? Num grupo, você vai precisar sempre usar uma pregação mais querigmática, usando os querigmas. Então assim, toda sua pregação em grupo de oração e retiro, você vai precisar voltar para um querigma. No grupo é mais aberto, a pessoa vai te passar o tema, normalmente ela não te passa o querigma que ela quer que o tema seja levado, você vai orar e Deus vai te mandar o querigma. O querigma é amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, o Espírito Santo e convivência em comunidade. Toda pregação para um grupo precisa disso. Por quê? Porque o querigma significa o anúncio do primeiro amor. E muitas vezes uma missão pode ir uma outra pessoa que nunca recebeu o amor de Cristo, nunca foi num grupo, nunca viu uma pregação. Então por que precisa ser querigmática? Porque é o anúncio do primeiro amor. E após esse anúncio do primeiro amor, a pessoa vai receber exatamente aquilo que ela precisa, conhecer a Deus e conhecer o primeiro amor de Deus, conhecer o primeiro ministério de Deus. Então toda pregação em grupo precisa ter um querigma. Em retiro, normalmente já te passam o querigma, porque todo o retiro é feito em cima do querigma. Todo retiro é baseado nos querigmas. Então normalmente, quando te passarem pregação, você vai entender aonde sua pregação vai encaixar. Se é a primeira pregação, normalmente é amor do bairro. Se é a segunda, normalmente é pecado. Se é a terceira, normalmente é Jesus Salvador. Se é a quarta, normalmente é fé e conversão. Então assim, conforme eles vão passando o tema, você já vai entender aonde sua pregação precisa encaixar. Já para servo não precisa ser tanto querigmático nas pregação. Por quê? Porque o anúncio ele já tem, eles são servos. Então assim, vai ser mais exortação, vai ser mais chamada conversão mesmo. Então assim, existem diferentes modos de pregar e diferentes públicos também nisso. Toda a nossa preparação precisa ser baseada nesses momentos. Saber onde a gente está pregando, saber o público, saber o tema, estudar o tema, tirar tempo para estudar. Então assim, pregadores novos, eu peço isso por favor vocês, não aceite pregações agora com 1 ou 2 dias só.
Deixa isso para quando você estiver mais firme na pregação, mais firme nesse ministério. Eu vejo muitos pregadores às vezes desistindo desse chamado porque por um motivo assim, foi chamado com um dia, fala, não, eu dou conta disso aqui, chega no dia, não consigo se preparar, isso aquilo, tem dificuldade na pregação, tem dificuldade no momento, e o que acontece? Vai lá e não consegue levar realmente o que Deus queria para aquele jovem, para aquelas pessoas. Então, pregadores iniciantes, com uma semana, pelo menos uma semana, chamou segunda para pregar, não sabe, beleza, que dá para preparar. Seria mais viável ainda mais tempo, porém os grupos hoje eles têm intercessão uma semana só antes, muitas vezes 4 dias antes, então assim, não teria como chamar muito antes. Então foca nisso, pregação, tenha o roteiro na mão. Já teve um amigo meu que estava começando a pregar e ele teve um momento disso que ele esqueceu o roteiro dele e infelizmente quando ele parou na frente ele não conseguiu pregar, não conseguiu sair nada, porque ele se preparou, mas ele não conseguiu porque ele não teve confiança nele mesmo devido à falta de roteiro. Então leve o roteiro, não deixe o roteiro à vista, não fique pegando papel toda hora. Deixa o roteiro num papelzinho, tira o papelzinho, coloca perto da Bíblia, isso e aquilo, como se você estivesse indo consultar a Bíblia, para que as pessoas tenham mais confiança em vocês. E eu vou falar também de modo como agir numa pregação, como se portar numa pregação. Vou falar sobre os querigmas, vou falar tudo isso. E vamos fazer, todo final de vídeo sempre terá uma tarefinha, menos esse que é uma introdução. Então eu queria agradecer muito a todos. Qualquer dúvida eu peço para vocês deixar abaixo aí, pra gente já podendo tirar. O vídeo tá encerrando. Que a gente possa estar abençoado, e eu agradeço a Deus pelo sim de vocês. E vamos junto, irmão, porque através da nossa pregação novas almas vão ser convertidas. Deus é tão misericordioso, tão amoroso com nós, que Ele nos chama a levar novas almas para Ele. Ele poderia chegar aqui, rasgar os céus e escolher os seus e pronto, mas não, Ele incumbe a nós essa graça. Ele fala assim, olha, eu quero de vocês, que vocês me tragam novas almas. Então, irmão, você que está vendo esse vídeo, você que está nesse grupo, eu tenho certeza que esse chamado é seu. Você tem um chamado de pregação, você tem um chamado para Deus. Então que você fique com Deus, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e vamos junto. O vídeo pode ter ficado péssimo, eu sou um pouco ruim na frente da câmera, mas espero que tenha passado a mensagem para todos. Amo vocês e tamo junto, até o próximo vídeo.